E acaba de sair a informação, acerto encaminhado no Vasco, desejo da torcida e arbitragem definida para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, bem-vindo ao canal do Torcedor Vascaíno, você se encontra no seu lugar de informação, debates e opinião. Corre ali embaixo e verifique se você já está inscrito. Botãozinho inscrito, inscreva-se ali embaixo, você fará parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno. Lembrando que o seu like também ajuda o nosso trabalho e avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e falar de Vasco é o que mais vamos falar aqui. Olha só, eu recebi uma mensagem na manhã, na verdade, né? Foi na manhã dessa quinta-feira, amanhã barra tarde, né? Se aproximando ali da tarde. E eu quero falar com você sobre essa mensagem que aproxima acerto do Vasco com o uruguaio, hein? Você vai entender do que eu tô falando e, claro, vamos falar sobre o desejo enorme da torcida. Pode ser que seja frustrante, mas você vai entender também todos esses assuntos referentes a reforços. E claro, jogo contra o Red Bull Bragantino, treino no CT Moacir Barbosa, preparação total para essa partida visando, quem sabe, né? Uma das prioridades atuais, o próprio presidente Pedrinho falou e a gente vai repetir aqui tudo sobre essas informações que são muito importantes no dia de hoje. Mas antes, claro, né, eu deixo uma super dica para você e deixo mais uma vez aqui o link no primeiro comentário fixado da GoCase. A GoCase que é parceira aqui do nosso trabalho e, claro, quer te dar um super desconto. Naquela garrafinha que você quer dar para o seu filho com o nome dele e a Cruz de Malta do Vascão, aquela capinha de celular que você quer tirar onda aí na sua cidade e, claro, né, com um desconto especial. O cupom tá aqui, Lineker, é o cupom que você vai colocar no ato da sua compra lá, da sua garrafinha, da sua mochila, da sua mala, da sua capinha de celular, enfim, você decide porque tem muita coisa em produtos licenciados do Vasco. E a GoCase é especialista em qualidade, né? Você vai obter um grande produto ou até mesmo presentear essa pessoa com um produto de muita qualidade. Bom, cupom tá aqui, Lineker, e o link no primeiro comentário fixado. Agora com você, para você fazer aquele golaço, né? Beleza? Bom, como temos vários assuntos, várias informações, vamos ao que interessa? Solta a vinheta. E acaba de sair a informação, acerto encaminhado no Vasco, desejo da torcida e arbitragem definida para o jogo contra o Red Bull Bragantino. A CBF divulga o nome do árbitro. Você que está aí do outro lado, eu peço para você deixar o seu like e seja bem-vindo ao canal do Torcedor Vascaíno. O seu like avisa para mais vascaínos que o vídeo está no ar e também você fala para a plataforma que falar de Vasco é muito positivo, porque hoje vamos falar sobre vários assuntos e eu já quero falar sobre acerto encaminhado. Olha, no início do dia de hoje, dessa quinta-feira ali, mas chegando próximo à hora do almoço, eu recebi uma mensagem, né? Eu tinha mandado uma mensagem para uma pessoa que tem ligação direta, né, em relação a esse assunto e recebi uma mensagem positiva. A renovação contratual de Puma Rodrigues pode estar acontecendo e deve ser selada muito em breve, hein? A situação envolvendo o lateral, que busca a titularidade, começa a ser mais planejada dentro do Vasco. Existe possibilidade de propostas por Lucas Piton e a possibilidade de manter o Puma Rodrigues até mesmo para jogar de forma invertida na lateral esquerda pode ser um triunfo da diretoria do Vasco para essa próxima janela de transferências. Vale lembrar que o contrato do Puma Rodrigues vai até o final desse ano e muitos clubes estão interessados na contratação do jogador, principalmente o seu clube do coração, tá? Que é o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai aguarda apenas o término de contrato do Puma Rodrigues para fazer uma proposta ao atleta e assinar contrato direto, né, sem passar pelo Vasco no momento propício, né, que é o final do ano. É claro que o Vasco já sabe, o Fernando Diniz quer o Puma e o Puma também já sabe da importância dele para o treinador do atual elenco do Vasco e já está em conversas avançadas para essa renovação contratual. A não ser que tenha uma reviravolta, o Puma não ficará no Vasco. Então a informação que eu tenho é isso. Aproximação após, né, uma resposta positiva que eu tive na manhã dessa quinta-feira, o Puma Rodrigues deve assinar um contrato com o Vasco até o final de 2027, tá? Essa seria a proposta do Vasco e as conversas estão em andamento e avançadas, podem acontecer e o Vasco muito em breve a anunciar
a presença por mais tempo do uruguaio. Rapaz, desde que o Fernando Diniz chegou, o Puma foi um dos jogadores que ele conseguiu recuperar, né? Ele conseguiu trazer o Ryan para o futebol, assim, mais de forma assídua, tá transformando o Coutinho, uma recuperação com o Coutinho. Enfim, o Puma também voltou a jogar. Ainda falta o Verratti, né? O torcedor aguarda essa recuperação com o Verratti, mas o Fernando Diniz fez, né, com que o time, alguns jogadores que estavam com desconfiança da torcida, voltasse a jogar. Vamos ver o desfecho dessa negociação. E vamos falar sobre outro uruguaio. Eu quero falar sobre Brian Rodrigues, desejo da torcida. Rapaz, o nome do Brian Rodrigues vem perdurando no Vasco, né? Já há 3 janelas de transferências, né? 3 janelas de transferências aí. O Vasco tentou na última janela a contratação do uruguaio Brian Rodrigues. Valores esbarraram ali, né, no teto do Vasco, ultrapassaram o teto que o Vasco poderia investir. Na janela o Vasco acabou trazendo o Nuno Moreira, né? Ficou ali entre Brian Rodrigues e o Bruma. O Vasco acabou trazendo o Nuno Moreira, que foi um acerto muito interessante, né? Tá jogando muita bola. Mas olha só, vou falar para você sobre esse desejo da torcida. É um desejo antigo do Brian Rodrigues. O uruguaio também tá na seleção uruguaia, é companheiro do Puma, né? Tá fazendo aí o seu caminho para a Copa do Mundo de 2026, sempre convocado pela Celeste. Mas a situação e a informação que eu trago para você é a seguinte: o Brian Rodrigues não virá para o Vasco. Ele acaba de assinar um contrato com o América do México até 2029. O jogador acredita que a projeção e o seu futebol apresentado lá no México está o levando para a Copa do Mundo de 2026. O Brian Rodrigues acabou de assinar um novo contrato e descarta qualquer saída da equipe mexicana. Então o sonho do torcedor vascaíno acaba de se encerrar, né? Os agentes de jogadores já encerraram também conversas com clubes da MLS, com clubes do futebol espanhol e muito mais. Fica no América até 2029 o uruguaio Brian Rodrigues. Encerrando aqui, né, todo sonho, todo desejo do torcedor vascaíno na contratação desse jogador. Eu tinha falado também anteriormente que o Vasco vai mais se preocupar com as permanências do atual elenco do que propriamente buscar contratações de fora, né? O Vasco que tenta a contratação de forma com direitos econômicos, né? Adquirir os direitos econômicos do Robert Renan, do Carlos Cuesta, do Andrés Gomes, renovação com o Puma, então tem muita coisa em andamento, renovação com o Ryan. Então é uma grana que seria para o mercado, para a parte externa, está sendo utilizada e será utilizada na parte interna primeiramente. Então o Vasco dificilmente buscará reforços nesse mercado, né, nesse meio de movimentações de mercado da bola. Enfim, situações agora restritas e confirmadas. O Brian Rodrigues fica no América do México até 2029. Bom, falando sobre Vasco Red Bull Bragantino, o Vasco trabalhou hoje no CT Moacir Barbosa, treino comandado pelo técnico Fernando Diniz. E é claro, falando sobre o treino, né, o Vasco ensaia a equipe para enfrentar o Red Bull. Jogo difícil, jogo em Bragança Paulista, e já temos arbitragem definida. Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, será o árbitro que apitará essa partida entre Red Bull Bragantino e Vasco, Vasco e Red Bull Bragantino. Vasco visando, quem sabe, ali o G7, hein? Pode ultrapassar o Fluminense caso a equipe carioca tropece nessa rodada e o Vasco vença, né? O Vasco passaria o Fluminense, chegaria a 42 pontos, o Fluminense permaneceria com 41. E é exatamente o G7 que pode levar o Vasco de forma mais assídua ali pelo Campeonato Brasileiro a uma Libertadores da América. É claro, o Vasco segue na semifinal da Copa do Brasil pensando no título, mas seria muito importante, né, já permanecer ali na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Eu torço muito por essa 7ª colocação, porque é ela que vai levar o próximo time ali, escuta o que eu tô falando, hein, para pré-Libertadores. Hoje o Palmeiras enfrenta a LDU. Se o Palmeiras vencer, encaminha ainda mais a chance, né, desse G7, desse G6 virar G7, porque o Flamengo vence o Racing no Maracanã, dá um passozinho bem pequeno, porque o Racing em Avejaneda é muito difícil, e o Palmeiras hoje enfrenta a LDU, dependendo do resultado do Palmeiras, aumenta a chance desse G6 virar G7 de vez. Então o Vasco está a apenas uma posição e 2 pontos para se aproximar muito de uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Visando o Red Bull Bragantino, a vitória é essencial para que essa luta permaneça, para que o Vasco continue ali com essa missão de buscar essa vaga para a Libertadores da América. Aí muda tudo, né? Muda o cenário, muda o investimento, aumentam ali os patrocinadores, os direitos de transmissão, a prospecção de novos contratos, de novos jogadores, muda tudo. Então, ponto final nessa questão envolvendo, né,
esse sucesso que o Vasco vem tendo na Copa do Brasil. Por enquanto, no final, só em dezembro, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, a gente volta. Porque, mirando o Campeonato Brasileiro para essa vaga na pré-Libertadores. Enfim, vamos à luta. O Vasco encara o Red Bull Bragantino já preparado com todo mundo aí, 100% pensando nessa classificação. Beleza? Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado se você deixou o seu like. Se você não deixou, corre ali, ainda dá tempo. Deixa o seu joinha para você avisar para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Forte abraço. Daqui a pouco eu tô voltando, hein? Saudações vascaínas.